Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Pode se sentar, irmão. Não tem problema, não. Queria agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui. É um pouco difícil, é meio vergonhoso, mas a gente não pode negar aquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, que diz assim: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém. Só até aqui. Irmãos, quando o Tiago me mandou a mensagem, logo eu falei: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu leve no culto jovem? E aí ele me levou até essa mensagem, e eu comecei a refletir sobre essa mulher. O que ela enfrentou, irmãos, não foram 12 dias, 12 semanas, 12 meses, foram 12 anos de luta, 12 anos de dificuldade, 12 anos que ela não tinha mais esperança, ela não acreditava mais na cura. E por mais que ela procurasse tantos lugares, tantos médicos para poder achar a cura, e ela não encontrou. Mas a Bíblia fala que quando ela ouviu que Jesus estava passando por ali, então ela pensou: se eu somente tocar nele, eu serei curada. E foi isso que ela fez. Ela rompeu esse medo, ela rompeu a multidão, ela passou entre eles, e quando ela tocou, quando foi um ato de fé, virtude dele saiu, e ele sentiu que virtude dele saiu, e aquela mulher foi curada. E nos dias de hoje, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração: Lara, existem jovens aqui no nosso meio que têm carregado pesos, têm carregado dificuldades, têm carregado doenças no seu interior há tanto tempo, e a pergunta que o Espírito Santo faz para você hoje é: por que você ainda está carregando tudo isso? Se você tem um Jesus que pode te curar nessa noite. Eu não sei quanto tempo você está carregando essa dor, eu não sei o que te fere, eu não sei o que te magoa, eu não sei. Mas o Espírito Santo hoje manda eu falar para você, manda eu te perguntar: por que você tem carregado esse tempo todo essa dor sozinho? E aí, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu lembrei que eu também fui uma pessoa que eu carreguei uma dor por muitos anos sozinha. E a minha dor era a dor da paternidade. Para quem me conhece sabe que eu moro com os meus avós. Só que ver a vida que o meu pai tinha me causou uma dor muito grande, muito grande. Mas só que era uma dor que eu não podia falar, eu não sentia bem. E quanto mais eu sentia, mais eu me calava. E isso foi virando uma dor tão grande. Só que eu pensava que eu estava sendo ingrata se eu reclamasse, se eu falasse. Porque as pessoas falavam para mim: Lara, você não pode reclamar, você não pode falar, porque você já mora com seus avós, então você não tem o direito de falar. E às vezes eu falava: Senhor, o que eu vou fazer? A dor está aqui, eu não quero sentir. Não porque os meus avós são pessoas que não me deram amor, me deram todo amor e carinho, mas aquela dor estava ali. E eu desde pequenininha vinha, apresentava, fazia as apresentações do Dia dos Pais, toda feliz, mas só Deus sabe a dor que eu sentia. E até que um dia o Espírito Santo falou para mim: Lara, até quando você vai carregar essa dor sozinha? Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Então, por que você carrega essa dor sozinho? E aí, quando eu comecei a refletir, eu falei: Senhor,
por que as pessoas têm se decepcionado tanto, né? E aí eu lembrei que eu também me decepcionei. Tem certas dores que nós não conseguimos falar e nós tentamos suprir essas dores com pessoas. Nós criamos expectativa, nós depositamos nossos sonhos nas pessoas, pessoas que falham, pessoas que erram assim como nós. E sabe por que nós nos decepcionamos mais ainda? Porque nós achamos que as pessoas podem curar as nossas feridas. E aí nós vamos lá e depositamos toda a nossa vida nela. E aí o que acontece? A pessoa vem e nos frustra, e nos decepciona. Nós nos envolvemos em relacionamentos decepcionados. Nós nos decepcionamos com pessoas, mas é isso que o Espírito Santo quer chamar a sua atenção hoje. Para de depositar as suas expectativas em pessoas, porque foi isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a ficar adolescente, e aí vendo aquele tipo de situação de vida que o meu pai tinha, aquilo me doía demais. E aí eu comecei a me sentir uma pessoa tão sozinha, tão estranha, e eu comecei a me envolver com pessoas e depositar a minha expectativa em pessoas, e eu fui me decepcionando a cada dia mais. Mas teve um dia que eu não aguentei. Assim como essa mulher, a Bíblia fala, quando ela ouviu que Jesus estava passando por ali, ela pensou, se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Quando a Bíblia fala, entra no seu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em oculto, ele te ouve. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que nessa noite, você tem total liberdade de entrar no seu quarto e falar para Deus aquilo que te dói, aquilo que te fere, até porque Ele já levou a sua dor na cruz. Então por que você se decepciona tanto? Sabe por quê? Porque você tem colocado todos os seus sonhos, todos os seus planos em pessoas. Essa mulher, os médicos, em tantas pessoas que não resolveu o problema dela. Sabe o que eu quero te dizer? Que as pessoas não resolvem os seus problemas. Por isso que você se decepciona, por isso que você se frustra, por isso que você pensa em desistir. E eu pensando sobre a mensagem, hoje de manhã uma amiga minha me mandou uma mensagem, e foi bem na hora que eu estava pesquisando o que eu ia trazer, e essa amiga minha, irmãos, ela tentou suicídio, sem brincadeira nenhuma, umas 10 vezes. Ela tentou suicídio, e a última vez foi dentro da minha casa, para os irmãos terem uma noção. Ela tomou muito remédio, e desceu para minha casa, como se tivesse tudo normal, tudo bonito. E lá ela desmaiou, lá ela começou a entrar em crise de depressão, e foi uma loucura. E aí, eu, no desespero, eu chamei meu avô, pelo amor de Deus, faz uma oração para ela não pode morrer aqui, se ela morrer aqui, meu Deus do céu, misericórdia. Eu comecei a entrar em desespero, minhas outras amigas começaram todas a chorar, foi uma loucura. E aí, na hora que ela me mandou a mensagem, eu comecei a lembrar de tudo que tinha acontecido, e ela tentava o suicídio por causa de relacionamentos frustrados, relacionamentos que levaram ela quase à morte. Dessa vez, a médica falou, se ela não tivesse colocado os remédios para fora, ela ia morrer. E aí eu pensando nela, eu falei, Senhor, como é que ela ainda não morreu? O Espírito Santo falou claramente no meu coração, porque eu ainda não desisti dela. Então você que está pensando em desistir, você que está pensando em parar, você que está pensando aí que não vai dar mais certo, sabe por que você ainda não conseguiu parar? Porque o Espírito Santo ainda não desistiu de você. Porque quando nós nos decepcionamos tanto, quando nós estamos lá no fundo do poço, a gente só quer pensar em desistir. E aí você começa a procurar caminhos que te faz desistir. Mas eu quero te dizer nessa noite que você ainda não desistiu, porque o Espírito Santo não desistiu de você. O problema é esse. A gente coloca expectativa em pessoas. Para de achar que a solução do seu problema está no seu namorado, está na sua melhor amiga. Não está. Não está. E eu ainda te digo mais. Esses dias para trás eu estava conversando com uma amiga minha,
E eu falei para ela, olha, existem problemas, existem dificuldades, existem momentos na nossa vida que ninguém vai entender a gente. Que ninguém vai te entender. Você pode falar para sua amiga, assim, tudo que está te afligindo. E mesmo assim, quando você fala tudo, você ainda sente que ela não está te entendendo. Ou para sua mãe, ou para o seu namorado. Sabe por quê? Existem lutas, irmão, que a gente precisa passar, que eu passo, só eu e Deus. Então, não perde esse momento de passar essa prova com Deus. E às vezes o Senhor nos permite passar por um momento difícil para reconhecer que o problema talvez está em nós, não está no que nos aflige. Se a gente parar para pensar, a Ana, a mãe de Samuel, ela era uma mulher frustrada. A Bíblia fala que ela era uma mulher amargurada de alma. Por quê? Porque ela não poderia ter um filho. E aí quando ela vai ao templo, ela resolve fazer diferente, ela resolve se prostrar diante de Deus e falar para ela onde dói. E quando ela resolve fazer diferente, meu querido, quando você resolve fazer diferente, a graça de Deus desce. Ele olha e fala, nossa, hoje a Ana resolveu fazer diferente. E quando ela entrega o que dói, ela fala, Senhor, a minha alma é amargurada. Eu sou uma mulher amargurada de alma. Então, às vezes, você está se decepcionando tanto, se frustrando tanto. Primeiro, porque você coloca expectativa nas pessoas. Segundo, você acha que as pessoas podem resolver o seu problema. E não. Quem pode resolver o seu problema é Jesus, aquele que morreu numa cruz por você, aquele que levou tudo por você. E quando Ana resolve se prostrar e reconhecer que algo estava errado nela e não no que as pessoas ao redor dela estavam fazendo, a Bíblia fala que quando ela se levanta, o seu semblante já não é mais o mesmo. Então, meu querido, eu quero te dizer que nessa noite você tem total liberdade de entrar no seu lugar secreto e falar para o Senhor o que dói. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que você ainda não parou, você ainda não desistiu, porque o Senhor ainda quer você vivo. O Senhor ainda quer realizar os sonhos que Ele tem para você. E esses dias eu tava conversando com umas adolescentes e uma delas falou assim, Lara, eu queria ter essa vida que você tem com Deus, porque é um negócio fora do normal, toda hora você sempre tem uma reflexão assim para falar da Bíblia. E eu falei, é simples, sabe o seu quarto? Sabe, de noite, assim, a hora que tá todo mundo dormindo, não tem ninguém perto, essa é a hora. E eu falei para essa pessoa assim, eu falei, talvez você já está sentindo que o Espírito Santo está te chamando de madrugada. Você não está acordando de madrugada à toa. Quando você está lá no banheiro, tomando banho, vem aquela coisa, aquela vontade de cantar, é o Espírito Santo te chamando, falando, minha filha, acorda, eu estou aqui, o que você está esperando? O que você está esperando para falar comigo? Para de querer criar expectativa nas pessoas. Porque quando você for ao encontro dele, vai sair virtude para a sua vida. Ele vai derramar o bálsamo dele sobre a sua vida. Para de viver na ilusão. Ontem mesmo, eu dando aula para uma menina, e aí ela tinha um lanche para fazer junto com as colegas, e aí faltando 15 minutos para o lanche, ela começou a desesperar. Eu vou ligar para minha mãe, ela precisa trazer meu lanche. Eu falei para ela, Júlia, para de ficar na ilusão, sua mãe não vai trazer, não vai dar tempo. Aí ela me respondeu assim, não, mas eu prefiro ficar na ilusão. Deu 3h30, a mãe dela não chegou, não tinha lanche porque ela queria, e ela começou a chorar. Eu falei para ela, tá vendo, Júlia? Foi bom acreditar na ilusão? E aí ela ficou, Lara, mas... E aí começou a retrucar. Mas é isso que eu quero te dizer, para de viver na ilusão.
Começa a olhar para a realidade da sua vida e entender que o que você tem com Deus e o que Deus tem com você, o homem não vai entender, porque o que Deus tem com você é você e Deus. Para de querer arrastar o seu problema para as pessoas. Para de querer provar as coisas para as pessoas. As pessoas não vão te entender porque você é chamado, você é escolhido, você é separado. Então, automaticamente, aquilo que você vive não é igual às outras pessoas. Por isso que essas pessoas não vão entender o que você está vivendo. Porque o que Deus colocou para a sua vida é para você e mais ninguém. A partir do momento que você entender, assim como essa mulher entendeu que só Jesus tinha cura para ela, ela resolveu atravessar a multidão. Para de olhar o cenário. Pode estar o caos que for, pode estar destruído o que for. Olha para Jesus, olha para Ele e vai ao encontro dEle. Não, eu vi uma pregação esses dias que falava que uma mulher falou assim: ter uma vida com Deus não é confessionário. Para de achar que você só tem que falar para Deus só para confessar os seus pecados. Não, fala para Ele aonde dói. Fala para Ele onde fere. Fala para Ele. A gente é tão bobo de achar que Deus não quer ouvir isso. Ele quer. Ele quer ouvir de você. Pare de contar para as pessoas que não vão te entender. Sabe uma experiência que eu tive? Esse ano eu perdi meu emprego. Eu trabalhava em 2 empregos. E veio essa pandemia e eu perdi os 2 empregos. E aí eu voltei a dar aulas. E aí, o lugar que eu trabalho é aqui no Jardim Itália, no morro mais alto, na última casa. E eu pego o sol de meio-dia. E aquilo estava acabando comigo. Estava acabando comigo. Esse calor, todo mundo sabe dessa semana, o calor que foi. E aí, eu chegava e falava: nossa, está quente demais, eu não vou aguentar. E às vezes eu falava: não vou falar, não vou reclamar. Não vou reclamar. E aquilo começou a me frustrar. Aquilo começou a me decepcionar. E eu falei: eu vou largar, eu vou abandonar. Eu não quero mais, eu não quero, estou cansada. E aí eu comecei a questionar com Deus: Senhor, mas o Senhor poderia tanto ter me dado uma carteira, uma motinha, alguma coisa. E a gente começa a olhar para o cenário e a gente começa a reclamar. Para de olhar para o cenário, começa a olhar para o alvo. O que você está vivendo, aonde você está, não é em vão. Para de olhar para o cenário que está a sua vida. A gente não pode olhar para o cenário, a gente tem que usar mais a nossa audição. Ouve, quando você ouviu o que o Senhor tinha prometido, continua ouvindo isso no seu coração e para de olhar para o cenário que está a sua vida. Porque se você olhar, você só vai enxergar a dor, você só vai enxergar o sofrimento, você só vai enxergar a luta, a tristeza. Então começa a colocar em prática aquilo que o Senhor te falou. Se Ele te falou, Ele vai realizar na sua vida. Acredita nisso. Nós precisamos trabalhar a nossa fé. Imagina essa mulher, 12 anos de luta, 12 anos ali sangrando todos os dias. Imagina a tristeza dessa mulher. Mas quando ela ouviu, ela não olhou para o cenário, ela ouviu que Jesus estava passando por ali, ela foi ao encontro dele, ela rompeu a multidão. Eu te convido nessa noite a romper aquilo que está te travando. Eu te convido nessa noite a romper aquilo que está te fazendo parar, aquilo que está te fazendo desanimar. Não olha para o cenário, olha para Jesus. Continua ouvindo aquilo que Ele tem falado ao seu coração. Mas para que você comece a entender e a ouvir aquilo que Ele tem para você, comece a praticar o não para as pessoas. Não, eu não preciso falar para ela, porque ela não vai me entender, mas eu tenho um Deus que me entende. E é isso que eu queria deixar para você. Para de criar expectativas em pessoas. Para de criar esperança nas pessoas, porque a única esperança é o nosso Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei se é crise de ansiedade, se é uma depressão. Eu não sei aquilo que aflige a sua alma, aquilo que aflige o seu coração. Eu me lembro muito bem aquela dor
que assolava o meu coração, eu cheguei um dia no meu quarto de madrugada e eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Então a partir de hoje eu não carrego isso sozinha mais, porque eu sei que o Senhor já carregou, já levou na cruz por mim. Então é isso. Hoje, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o seu Deus e o meu Deus, o nosso Deus que me vê e que te vê, Ele vai te ouvir. Sai do comodismo. Para de achar que Deus Ele está só lá no alto. Não, Ele está aqui com você, Ele quer te ouvir, mas Ele é educado. Ele não vai entrar se você não deixar. Ele não vai fazer morada se você não abrir a porta do seu coração. Abre a porta para Ele. Deixa Ele entrar. E deixa Ele habitar no seu coração. Deixa Ele fazer morada. Porque aquilo que te aflige não vai te afligir mais. E assim como a mulher tocou nele, virtude dele saiu para ela. Ele tem virtude do céu para você nessa noite. Ele tem bênçãos, Ele tem cura, Ele tem milagre, Ele tem batismo no Espírito Santo. Mas se você deixar Ele abrir, deixar Ele entrar, você precisa abrir o seu coração. É isso. Não é difícil. Não é difícil. Mas depende de você. A sua vida depende de você, não depende do seu namorado. A sua vida depende, para melhorar, depende que você deixe melhorar. Não depende da sua melhor amiga. Só contar só mais um caso rapidinho. Esses dias, eu não sei o que tem acontecido, mas eu tenho criado amizade com tantas adolescentes. E aí, uma delas chegou para mim e falou assim: eu não quero mais ir para a igreja. Eu falei: por quê? Não, porque minha mãe não quer mais que eu converse com fulana, com ciclana, mas é a única amiga que eu tenho e agora eu estou sozinha. Então, já que ela tirou o que eu tinha, agora eu não vou mais. Agora eu não quero mais. E aí, eu olhei para ela e eu falei: sabe por que você se sente tão sozinha? Sabe por quê? Porque você ainda não entrou no Santo dos Santos. Você está aqui, falei para ela, você é crente desde quando você nasceu? Você está depositando a sua confiança na sua amiga? Se hoje, agora, você cair aqui dura, sua amiga vem te socorrer? Se hoje você estiver passando uma luta, se hoje você estiver passando fome, se hoje você não tiver um centavo para você pagar uma conta sua amiga vai te socorrer? Não vai. Não vai. Eu falei para ela: para com isso. Para de ter confiança na sua amiga. O que a sua amiga lá do mundo traz para você? O que ela traz de bom? O que ela te acrescenta? Aí ela falou assim para mim: para você é fácil, né, Lara? Você é cheio de amigo na igreja. Eu falei: é porque de acordo com o que a gente vive para Ele, Ele traz pessoas que nos levam para mais perto dEle. Então, se você tem se sentido sozinho, peça para que Ele traga pessoas para que te leve mais perto dEle. Eu falei isso para ela, eu falei: é por isso. Eu também me senti sozinha. Dentro da minha casa, por muitos e muitos anos, eu me senti sozinha. Sozinha. Quantas vezes eu almocei sozinha? Quantas vezes eu jantei sozinha? Quantos dias dos pais eu não tive meu pai para eu abraçar? Certa vez a minha mãe também foi embora e eu me senti sozinha. Mas foi um momento em que eu estive tão sozinha. Foi um momento que eu entendi. Para de criar expectativa nas pessoas. Para de achar que as pessoas vão resolver o seu problema. Para. E aí, quando eu entrei nos meus secretos, eu falei: Senhor, eu não aguento mais essa dor. Senhor, eu não aguento mais viver isso. O meu fardo ficou tão leve. A minha vida mudou tanto. Eu entrei num nível espiritual diferente. E aí, quando eu entrei nesse nível espiritual, eu entendi. Às vezes você está aí se sentindo sozinho. É o Espírito Santo querendo falar: minha filha, eu estou querendo te levantar. Eu quero abrir a sua visão. Eu quero te mostrar que você não depende de pessoas. Para com isso, para.
As pessoas não te levam a lugar algum. E quando você entender que você precisa e você depende de Deus, aí sim as pessoas vão te procurar. Sabe por quê? Porque elas vão enxergar que há algo diferente em você. E aí elas vão começar a te procurar. E eu vi isso em mim. Porque eu me sentia tão sozinha, tão decepcionada, tão frustrada. Eu não acreditava mais no meu futuro. Eu não via, eu não enxergava. Porque eu estava olhando o cenário. Sabe, irmãos, ficar um tempo sozinha, eu comecei a duvidar daquilo que Deus tinha na minha vida. Eu comecei a desacreditar. Eu falei, Senhor, eu já não tenho pai. A minha mãe na época, a minha mãe não está aqui. Daqui uns anos eu não tenho mais meu avô e minha avó, o que eu vou fazer? E quando a gente se enxerga no caos, quando a gente entende que a gente está ali no deserto, a gente começa a perder a visão. Mas o Espírito Santo hoje quer abrir a sua visão e te mostrar que Ele ainda tem um futuro para a sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer que ainda há esperança, não em pessoas, mas em Jesus. Amém? Eu queria chamar a equipe de louvor para cantar um último louvor. E nesse momento, se você ainda não falou para Ele que Ele é maravilhoso, se você ainda não adorou a Ele, se você ainda não rasgou o seu coração, se você ainda não se mostrou presente na presença dEle, esse é o momento de você adorar, esse é o momento de você glorificar a Ele. Entenda que a sua vida depende dEle, a sua vida depende dEle. Pare de criar expectativa nas pessoas. Crie expectativas em Jesus, aquele que morreu numa cruz por você, aquele que levou os seus pecados, aquele que levou toda a sua dor, para que você pudesse ter vida, e vida com abundância. Amém?